Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, hoje Deus nos dá essa graça de estarmos aqui reunidos a celebrar esta Santa Missa do segundo domingo da Paixão, do domingo de Ramos. Hoje a Igreja inicia o tempo da Semana Santa, essa semana tão importante para todo o cristianismo, para cada um de nós. Semana na qual nosso Senhor Jesus Cristo irá se entregar por cada um de nós, dar a sua vida por cada um de nós. Essa cerimônia iniciamos com a bênção dos ramos e mesmo que não tenhamos tido uma procissão, mas imitamos também os judeus que acolhiam a Jesus, que entrava na cidade de Jerusalém para ser aclamado rei, para ser aclamado como filho de Davi, o rei de Israel, o Messias. Assim era aclamado Jesus. Mas todos aqueles que aclamavam Jesus como rei, Hosana, salve, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Aqueles que aclamavam Jesus, passados 5 dias depois, eram os mesmos que diziam a Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Essa atitude de passar de uma aclamação, de um acolhimento, de um hosana para um crucifica-o, é uma atitude que temos todos nós. Queremos aceitar Jesus na nossa vida, queremos que Jesus entre, queremos louvar a Jesus, aclamá-lo, Senhor, venha, hosana, salve o Filho de Davi, salve Jesus, o Filho de Deus, venha o Senhor na minha vida. Essa é uma aclamação, um acolhimento da nossa parte, mas o que pode acontecer é que nós não estamos dispostos a acolher a Jesus, esse Jesus sofredor, esse Jesus que vem para morrer na cruz, porque é esse o sentido da entrada de Jesus a Jerusalém. Ele vai para ser entregue nas mãos dos judeus. Ele entra em Jerusalém para morrer. E nós muitas vezes não queremos morrer com Cristo, pelo orgulho que temos dentro de cada um de nós. Nós queremos fugir da dor e buscar o prazer. Esta lei está muito dentro de cada um de nós. E então, como aqueles que aclamavam a Jesus, depois o crucificaram, assim nós também, que aclamamos, que queremos que Jesus entre na nossa vida, e depois nós o crucificamos com os nossos pecados. E o pecado está no mundo, caríssimos irmãos, toda a ideia de pecado. Hoje todos convivem, infelizmente, com o pecado, aceitando o pecado na sua vida, de modo que muitos têm uma vida dupla, muitos vivem num adultério, muitos jovens têm os seus namoros ali na fornicação, muitos casais estão ali, não abertos à vida, usando preservativos e todos os meios que impeçam a geração da vida. Quantos estão pecando com o homossexualismo hoje? E tantos pecados que clamam a Deus, e que entrou de uma certa forma dentro da vida do homem, e há uma certa aceitação disso. São Paulo dirá que esses pecados nem devem ser nomeados entre vós, muito menos cometê-los. Então, caríssimos irmãos, os pecados da humanidade, os pecados do homem, crucificam a Jesus novamente. Nós não podemos querer acolhê-lo se não queremos segui-lo por esse mesmo caminho que ele nos mostra, que é o caminho de uma total
obediência a Deus, como dizia São Paulo aos Filipenses, de uma kenosis, né? Jesus Cristo se humilhou de tal forma que assumiu a nossa condição humana, os nossos pecados, a nossa fraqueza, mas assumiu para pregar numa cruz essa humanidade pecadora, para que na cruz ele pudesse vencer o pecado e a morte. O pecado em nós será vencido na medida em que nós subirmos com Cristo na cruz, porque se não há da nossa parte a aceitação da cruz, a aceitação da vontade de Deus na nossa vida, caríssimos irmãos, não haverá salvação, não haverá salvação. Então, nesse segmento de Jesus, que estamos iniciando nessa Semana Santa, caríssimos irmãos, que não sejamos como aquele povo de Israel, que de um hosana passaram para uma crucificação de Jesus na cruz. Não, que nosso acolhimento de Jesus seja sincero, que a nossa luta contra o pecado seja extenuante, a cada dia lutar, combater, não aceitar, viver nenhuma situação de pecado em nossas vidas. E para isso é necessário, caríssimos irmãos, ter sempre essa consciência dos nossos pecados. O rei Davi, no Salmo 50, 51, dizia: o meu pecado está sempre à minha frente, o cristão tem sempre a sua miséria na sua frente. Sim, sabemos de onde o Senhor nos tirou, do que nós somos capazes, caríssimos irmãos. É necessário ter essa consciência de que eu sou um pecador, que eu preciso hoje me converter, que eu preciso hoje voltar o meu coração para o Senhor, que eu preciso hoje deixar o pecado, que eu preciso hoje viver na graça de Deus. Consciência do pecado, precisamos ter. Depois, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. É claro, não podemos nos desesperar de nós mesmos, nem do nosso pecado. O pecado mais o desespero é igual à morte. Nós devemos ter sempre a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. Assim pedia o rei Davi: dai-me de novo a alegria de ser salvo. Não podemos perder essa esperança de que o Senhor quer nos salvar. E é necessário da nossa parte nos abrirmos a esta salvação, caríssimos irmãos. E, por último, a aceitação do sofrimento, a aceitação da cruz que Deus nos dá a cada santo dia. Quem quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Não há outro caminho, não há um atalho. Muitos dizem: não, mas eu vou para o céu através de Maria Santíssima. Sim, muito bem. Maria é um meio também eficaz de subirmos aos céus. Mas Maria também sofreu. A Maria Santíssima também, uma espada foi traspassada na sua alma. E quem sou eu que não quero sofrer? Quem sou eu que não quero aceitar as cruzes que Deus nos dá? E hoje parece que aumentam cada vez mais, A cruz do seu caráter, do seu temperamento, a cruz da pobreza, a cruz da doença, que está tão presente na nossa vida, a cruz do teu patrão, a cruz do teu esposo, da tua mulher, a cruz dos teus filhos, dos teus pais. A cruz que Deus dá a cada um de nós, para que possamos na cruz então dar essa glória a Deus, louvar a Deus, caríssimos irmãos. Então entremos na aceitação das cruzes, do sofrimento e da história que Deus está fazendo com cada um de nós, assim como Jesus Cristo, que aceitou a história. A Ele diziam: olha, desce da cruz, para que possamos acreditar. Cristo não desceu da cruz, Cristo não desceu da vontade de Deus, mas Ele se aniquilou totalmente, se aniquilou, se despojou de si mesmo e da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, caríssimos irmãos, foi a morte de Cristo na cruz para a nossa salvação. Já ali,
diante da cruz de Cristo, os soldados, né, o centurião que viu como Jesus morria, disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus, né? Então o mundo verá em nós a Jesus Cristo, a Deus em cada um de nós, na medida em que morrermos ao mundo, na medida em que morrermos ao pecado, na medida em que morrermos a nós mesmos. Se não houver essa morte, caríssimos irmãos, em nós, não participaremos da vida eterna em Cristo. Nós que fomos batizados na morte para um dia ressuscitar com Cristo, nós morremos para o pecado lá no nosso batismo, mas temos que morrer a cada santo dia para que o pecado não volte e para que não nos afaste de Deus e da sua graça. Coragem e ânimo, que essa Semana Santa possa ser para nós um momento de um encontro sério com nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos, essa semana vamos na Santa Missa meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, também nos outros evangelhos, que hoje, nós não traduzimos o evangelho, mas que podemos sim chegar em nossas casas e começar a ler, a meditar esse evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para sim estarmos com Jesus, para que possamos também, com a nossa vida e com o nosso amor, consolar a Jesus, que sofre, caríssimos irmãos, naquele pecador que Jesus está sofrendo ali, pelos pecados da humanidade. Que estejamos como Maria e como João aos pés da cruz de Cristo, com todo o nosso amor a Ele. João não poderia fugir, porque João é o discípulo que amava, Então, porque o amor vence a morte, O amor é mais forte do que a morte. Por isso que João estava ali aos pés da cruz. Maria, então, não precisamos nem dizer o quanto que Maria amava Jesus, E estar ali diante da cruz de Cristo, na total aceitação da vontade de Deus. Assim nós também, que possamos estar diante da cruz de Cristo, aceitando a vontade de Deus, para cada um de nós, porque nessa vontade de Deus está a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça nessa santa semana que iniciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.